Tudo é possível para Deus. Esse é o nosso tema desta noite. É um tema que a gente ouve sempre, né? As pessoas falando, tudo é possível para Deus. Também pessoas falam que tudo é possível àquele que crê e citam até a Bíblia, né? A palavra de Deus. Quando Jesus ele fala que tudo é possível àquele que crê. Ele fala isso ao jovem, ao pai do menino que sofria de epilepsia. Marcos capítulo 9. Também nós encontramos quando Jesus, depois do episódio do jovem rico, Jesus fala quando o jovem sai pesaroso porque possuía muitas propriedades. Jesus então ele inicia um discurso falando que era difícil um rico entrar no reino de Deus. Era mais fácil um camelo atravessar o fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Os discípulos então falam, nesse caso, quem poderá se salvar? Nesse caso, é impossível aos homens se salvarem. Jesus então fala, aos homens isto é impossível. Daí vem a frase, Jesus fala, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Nós temos também lá no comecinho, né, no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14, quando o anjo fala para Abraão, ele pergunta por Sara e o anjo vai falar para Abraão que dali um ano Sara estaria com uma criança, abraçaria uma criança. E a Bíblia fala que Sara estava na tenda, né, na porta da tenda, e ela riu. Ela pensou com ela mesma, eu poderia ainda dar à luz a um filho, sendo... Eu tenho 90 anos, Abraão tem 99 anos, eu já cessei o costume das mulheres, como poderá ser isso? E o anjo então vai falar para Abraão, haverá coisa demasiadamente difícil para Deus? Então são textos que a Bíblia fala, e há outros textos, onde diz que não há nada impossível para Deus, que para Deus tudo é possível. Agora, tudo é possível em tese, porque há coisas que não foram possíveis para Deus, graças a Deus, né? Por exemplo, no Getsemane, você vai ver Jesus por 3 vezes, ele ora para que Deus passasse dele o cálice, todavia não fosse feita a sua vontade, mas a vontade de Deus. E isso não foi possível. Outra coisa que é impossível para Deus é negar-se a si mesmo. É algo que Jesus pede para nós. Quem quiser vir após mim, Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas a mesma Bíblia fala que Deus não pode negar-se a si mesmo. Jesus não poderia negar-se a si mesmo. Por exemplo, no livro de Timóteo, vai falar assim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, fala, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira alguma pode, ou seja, é impossível, negar-se a si mesmo. Então, quando nós pensamos dessa forma, por exemplo, é muito simples a gente imaginar que o que motivou Deus a enviar Jesus foi somente o amor, a sua misericórdia. Mas não. Primeiramente, a causa da morte de Jesus foi para satisfazer a sua própria justiça, a justiça de Deus. Deus é santo, Deus é justo e Deus é reto. A justiça e a retidão de Deus. Então Deus não poderia negar-se a si mesmo. O salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus,
alguém teria que morrer no lugar do homem, uma vez que o homem devia morrer, mas não podia morrer. Então Jesus, ele veio para cumprir a justiça de Deus. É isso que Romanos capítulo 4 vai falar. Aliás, Romanos capítulo 3 vai falar. Então, quando eu falo que graças a Deus não foi possível, porque se Jesus não tivesse, por exemplo, Deus não pode, o meu postulado aqui é o seguinte, é impossível para Deus salvar alguém sem a morte de Jesus. Porque se ele salva sem a morte de Jesus, ele não estaria sendo justo, ele não estaria sendo santo, ele não estaria sendo... não haveria retidão na parte de Deus, porque ele falou que seria impossível, alguém teria que pagar o preço. Nos mesmos casos que eu citei aqui, por exemplo, o caso de Abraão, foi Deus quem prometeu um filho para Sara. Se você pegar no livro de Hebreus, capítulo 11, você vai encontrar, falar assim, que pela fé, Deus deu poder a Sara para que ela pudesse dar à luz a filhos. Pela fé, o texto fala, não é isso? Ela recebeu o poder para ser mãe, apesar ou não obstante o avançado da sua idade e do seu marido. Por quê? O texto fala, porque quem lhe havia feito a promessa era fiel. Ou seja, Deus havia feito uma promessa. Então o que acontecia? Ela iria ter um filho. No mesmo caso é o caso de Maria. Maria também, quando o anjo falou que para Deus nada é impossível, porque havia uma promessa de que a virgem conceberia, daria luz a um filho. E essa promessa teria que se cumprir. E a promessa se cumpriu porque quem falou foi o próprio Deus. Então nós precisamos entender isso. Havia uma necessidade de que Jesus morresse para satisfazer a justiça de Deus. E aqui eu quero ler, já encerrando aqui. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue para a propiciação mediante a fé, olha, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua ignorância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, para que Jesus pudesse salvar, para que Jesus pudesse ser justo, ele teria que morrer. E para que ele pudesse ser justificador daqueles que creem em Jesus. Amém?